Se você sofre com ansiedade, com insônia, se você toma bromazepam, clonazepam, alprazolam frontal, se você toma zolpidem, que é o Partos, Stilnox, se você toma Imovane, que é a zopiclona, ou Prisma, exopiclona, se você toma midazolam, que é o dormonide, se você toma roipinol, que é o fluorintrazepam, se você toma cloxazolam, que é o Ocadil, se você toma qualquer medicação tarja preta ou uma medicação para dormir e você faz isso há mais do que 8 semanas, a sua saúde pode estar em risco. E provavelmente você já deve ter tentado parar e deve ter passado muito mal, além de que os seus sintomas de insônia ou de ansiedade não devem ter melhorado. Se você está sentindo isso, você não está sozinho, eu não estou aqui inventando isso também do nada, isso acontece com a grande maioria das pessoas. Nesse vídeo eu vou falar por que essas medicações podem estar colocando a sua saúde em risco, por que elas não funcionam para esse tratamento e o que você pode fazer passo a passo para poder se libertar de forma definitiva dessas medicações sem sofrer, sem tortura e poder recuperar a paz mental, o ânimo, a tranquilidade, a capacidade de aproveitar os bons momentos, a capacidade de ter relacionamentos em que você está presente com a pessoa, a capacidade de ter energia de manhã sem aquela ressaca matinal, fazendo isso de forma natural. Então fica aqui comigo no canal Saúde da Mente para saber tudo isso até o final. Olá, meu nome é Marco Antônio Arbudio, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente e que eu tenho a missão de levar para vocês não só informação a respeito da nossa saúde mental, mas também levar soluções e levar uma forma, um plano para que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, que seja eficaz, que seja comprovado, testado pela ciência, que seja um plano que possa levar você não só a uma melhora parcial, mas sim uma melhora definitiva e completa de quadros de ansiedade, de depressão e de insônia. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje? Então eu vou falar de todos esses remédios aqui que são os chamados calmantes tarja preta. Nem todos são tarja preta, mas todos eles são classificados como hipnóticos. Ou seja, todos eles vão fazer você dormir ou ficar com sono, todos eles vão estimular um receptor de GABA, que você deve ter ouvido falar, é um neurotransmissor que fica entre os neurônios que faz com que o cérebro desligue. Eu digo que nem todos são tarja preta porque, por exemplo, o zolpidem, a zopiclona e a isopiclona, eles não são tarja preta até determinada dose, depois de certa dose eles são, mas todos eles são medicações que são altamente perigosas caso usadas a longo período e eles não têm, olha só que coisa que, quase um contrassenso, não existe nenhuma indicação na medicina, na psiquiatria para você usar essas medicações por mais do que 2 semanas. Exceto se você tem epilepsia, que isso daqui eles são anticonvulsivantes, mas normalmente nem se usa esses. Ou se você está numa síndrome grave de abstinência de álcool, que pode ter, enfim, tremores, pode ter alucinações, e aí isso é usado para passar essa síndrome de abstinência de forma mais confortável. Mas isso é muito raro, isso também é usado por algumas semanas. Fora isso, não existe em toda a medicina nenhuma indicação de você usar qualquer um desses remédios por mais do que 2 semanas e se você tem mais do que 65 anos, não existe indicação de você usar essas medicações nunca. Nunca, independentemente se você tem um quadro de ansiedade, de insônia, um quadro de sintomas bastante desagradáveis relacionados a esses quadros mesmo, que a gente sabe que de mental e de psicológico eles não tem nada, Às vezes eles são bastante físicos e insuportáveis. Por quê? Porque essas medicações, os riscos que elas contêm, não superam os benefícios e elas não têm o poder de tratar nenhum quadro relacionado à saúde mental. Eu sei que eu estou falando isso, e isso são informações relativamente mais atualizadas que têm se visto na literatura. Eu já falei muito, tem outros vídeos falando sobre essas medicações. E esse período de 2 semanas também é um guideline novo, relativamente novo, que tem sido visto no mundo inteiro. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo
prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Por conta desse movimento aqui, eu acho que vocês podem, se vocês não conseguirem enxergar, mas vai estar aqui escrito, vocês podem digitar Deprescribe, que é desprescrever. Você pode digitar Desprescribe Network, que é como se fosse a rede de desprescrever remédios, tá? E tem esse site que é o Deprescribing, aqui eu até escrevi errado, Deprescribing.org, que foi o primeiro site que viu, né, surgiu ali em 2013, mais ou menos, no Canadá, por conta de um uso excessivo de remédios, principalmente em pessoas demais, uma faixa etária maior, e vendo que esses remédios estavam associados a desfechos muito ruins, tanto a questões de quedas, tanto a questões de problemas de memória, e que as pessoas elas não melhoravam dos sintomas. E aí foi se unindo vários profissionais de saúde com várias autoridades aí de saúde pública para fazer protocolos guiados para desmamar esses remédios. Então, por que é importante, né, a gente desmamar esses remédios? Por quê? Por conta desses motivos que eu vou falar para vocês. Porque sabe-se, isso agora está cada vez mais claro, porque começou no Canadá, mas agora vocês vão digitar no Google, é um movimento que tem em todos os países envolvidos. Esses remédios, todos eles, causam dependência. O que causar dependência? Tem a questão da tolerância, ou seja, o efeito que você tem com as medicações ele vai ficando menor com o tempo, você vai tendo que aumentar a dose para ter o mesmo efeito, e você sente muito sintoma de fissura, de querer ir atrás, e isso de forma involuntária, e de abstinência quando você interrompe o uso de forma abrupta. Então você tem tanto um desejo, você procura ativamente, quanto você tem sintomas físicos de abstinência. E eles causam dependência. Antes acreditava-se que demorava um tempo maior, mas tem-se visto que eles podem causar dependência em 4 a 8 semanas. Ou seja, num período muito menor do que se imaginava. E os problemas, ou seja, os efeitos colaterais que eles causam, eles superam qualquer tipo de benefício. Agora, não estou dizendo que esses remédios não sejam muito bons agudamente para tratar, para fazer passar na hora um sintoma desconfortável. E não estou dizendo que você precisa parar de uma vez só. Não faça isso, porque afinal de contas você pode ter uma abstinência, mas que eles não são e não têm o poder, e agora está cada vez mais claro isso. Nunca tiveram, mas agora não há dúvida, de que eles não têm nenhum tipo de pretensão, nenhuma capacidade de tratar nenhum quadro relacionado à saúde mental, e insônia e ansiedade são os que eles são mais prescritos. Então, se você está tomando, você não consegue parar e você continua tendo ansiedade, insônia, não tem nada de errado com você. Tem errado com, enfim, todo o sistema e toda a dificuldade de comunicação que existe. É por isso que esse movimento tem ocorrido, por isso que eu estou trazendo isso para você. O que mais que é importante você saber, e que isso seja algo, não para te assustar, mas para ser algo que esteja bem claro, a gente entender o porquê isso é importante. Porque eu sei que parar esses remédios aqui é chato, a gente já fica meio assim achando que a gente não vai dar conta de lidar com as coisas sem eles, mas isso é uma mentira que eles contam pra gente, tá? Eles que eu digo, os remédios. Por quê? Porque eles aumentam um risco importante, eles aumentam de forma assim significativa o risco de você ter problemas de memória, tanto de identificação, esquecimento, de concentração. Eles aumentam de forma assim bastante significativa, cerca de 4 vezes o risco de quedas e acidentes por conta de uma ressaca no dia seguinte. Às vezes levantar no meio da noite está com uma incoordenação motora, então isso pode levar a fraturas em pessoas mais velhas, ou mesmo acidentes de trânsito, acidentes em casa em outras pessoas. De fato, isso é um problema bastante importante e basicamente eles têm uma eficácia que não ultrapassa 28 dias. Ou seja, olha só, isso é uma coisa também relativamente recente. Eles
foram percebendo que o efeito de dependência é mais rápido e depois de mais ou menos um mês, o efeito de relaxamento já começa a não ser mais tão pronunciado. A pessoa tem que ou aumentar a dose ou ela basicamente não vai ter os benefícios. Então, a eficácia não ultrapassa 28 dias numa grande parte das pessoas. Então, são remédios de extremo uso curto, um uso emergencial para dar um conforto para a pessoa até que a gente possa tratar os quadros, né? Por exemplo, de insônia e depressão e ansiedade que eu estou dizendo, porque são os mais prevalentes em que se coloca isso, mas podem ser outros, até que a gente possa fazer um tratamento que seja um tratamento mesmo que vá reconfigurar as causas que nós conhecemos hoje, cerebrais, físicas, desses quadros que vão de fato fazer com que você melhore e que você permaneça bem. Então eles são como se fossem para ser extintores de incêndio, mas de vida muito, muito curta. O problema é que isso não acontece nem no Brasil, nem no mundo, porque uma vez que começa eles são gostosos e ninguém explica isso também, né? De fato é algo que não tem essa comunicação, muitos médicos que não são especialistas não sabem disso, que de fato assim, eles têm que ser colocados em casos muito, 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 muito particulares para que a pessoa consiga ter um conforto até que ela consiga começar o tratamento engrene e 2 semanas, no máximo 4, eles têm que começar a ser tirados, tá? O que mais? Eles são contraindicados de forma então total se você tem 65 anos ou mais, mesmo que você tenha sintomas muito desconfortáveis. Se utiliza nesses casos, isso eu estou falando de que países que estão adotando essa postura. Basicamente a Inglaterra é uma referência, né, em termos de saúde pública, ela não tem dado isso e aí eles orientam outras medidas. A pregabalina também é uma medida usada, mas causa dependência também, apesar de que pode ajudar, mas eles falam, olha, se precisar, não tiver jeito, usa outras medidas. Eles têm uma série de outras recomendações, mas o fato é que não é indicado em caso nenhum acima de 65 anos em grande parte do mundo e principalmente na Inglaterra, que tem o NICE aí, que é o NHS, que são os sistemas públicos de saúde mais famosos, né, que tem no mundo. Então, de fato, não existe isso aqui, não existe essa indicação mais, não para nada, tá? E eu sei que isso vai contra muito do que vocês vão ouvir de outros médicos, mas é de fato uma questão bastante consensual e procure no Google. Escreva The Prescribe Network, joga ali para traduzir e se vê em todos os países, de fato existe esse movimento. E o que acontece? Eles não têm indicação para uso maior do que 2 semanas. Então, por conta disso, não faz o menor sentido manter essas medicações que causam dependência, que perdem o efeito, que fazem você não melhorar do quadro inicial que você começou, para o qual você começou a tratar e que aumentam problemas de memória. Existe uma controvérsia se elas de fato aumentam ou não o Alzheimer. Uma grande parte dos estudos diz que sim, a outra parte diz que sim, não dá para dizer se é Alzheimer ou não, por conta do que pode ser um problema de memória do próprio remédio, mas o fato é, você tem problemas de memória, de cognição, você tem um raciocínio mais lento, isso é indiscutível, aumenta o risco de quedas, o risco de acidentes, né? Então, assim, não tem porquê. É importante a gente entender que independentemente do motivo que você começou a tomar, isso não faz sentido. E eu sei que você pode estar já me olhando e falando, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Calma, a gente está aqui para isso. Eu vou passar para você o que você precisa saber, os benefícios e um passo a passo. Não mude nada sem falar com o seu médico, mas você vai sair daqui com uma sugestão e tudo isso você pode checar, vou deixar aqui todas as referências. Então, assim, o que você precisa saber para você também não sair parando esse remédio? Então, a gente não quer desespero, né? A gente fala que medicina não tem pressa, a gente tem precisão, né? Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que eles vão dar sintomas de rebote, caso você pare de tomar. O que são sintomas de rebote? Aumento de insônia e aumento de ansiedade. No dia seguinte, você vai ter isso. Isso não quer dizer que você você é fadada a usar a medicação ou que o seu quadro de insônia e ansiedade vai melhorar. Não. Isso é um efeito rebote, tá? Que ele pode dar, às vezes, até no meio do dia mesmo. 2. Além desse efeito rebote, que algumas horas depois que você toma,
você tem uma síndrome de abstinência. Que pode durar ali umas 2 semanas, até um mês, onde tem, enfim, vários sintomas bastante ruins, tá? E no terceiro passo, né, isso é importantíssimo, o tempo que você está tomando essas medicações que importa. Né? Então o tempo importa. Como assim? A gente só faz uma retirada relativamente rápida, só é indicado se a pessoa ela toma isso por menos do que 8 semanas. Entre 8 a 12 semanas. Aí não tem um consenso, gente. Enfim, né? Cada um médico vai da sua experiência, mas com certeza se você toma mais do que 12 semanas, mais do que 3 meses, você tem que fazer uma retirada organizada, progressiva. Né? Então você tem que ter uma retirada progressiva. Por quê? Porque senão você não vai aguentar, vai ser torturante e se ninguém te avisar, você vai ainda ficar com a crença de que você pode largar o remédio, que você está viciado e que de fato você vai ter que tomar isso para sempre, o que não é verdade, tá? Bom, então o primeiro passo é a gente saber quem que pode fazer isso, ou seja, com que tipo de paciente que a gente pode começar esse processo. A ideia é que pessoas que começaram a fazer tratamento para insônia e ou ansiedade, desde que não esteja algo totalmente descontrolado, né? Então, se tiver uma insônia e ansiedade, não que estejam boas, mas razoavelmente controlável, sim. E quem pode, qualquer pessoa de 18 a 64 anos que esteja tomando qualquer uma dessas medicações por mais do que 4 semanas e todos com mais de 65 anos. Certo? Como a gente falou. Agora, quem não pode, né? Isso é importante também. Se a pessoa tem um transtorno de humor, ou se ela tem um quadro ansioso que não está controlado, está muito agudo, né? Ansiedade, vamos colocar aqui, agudizada. Ou, enfim, se ela tem algum outro transtorno mental que está, digamos, não controlado. E também, claro, se ela tiver epilepsia não controlada, né? Se ela tiver epilepsia não controlada, e aqui é se a pessoa tiver em um tratamento para abstinência de álcool. Como a gente conversou, a gente acaba usando essas medicações para diminuir os sintomas de abstinência, porque elas imitam um pouco o efeito do álcool, só que é mais controlável, tá? Bom, então quais são os 3 passos? Isso daqui não é para vocês fazerem sozinhos, não, e não tem um consenso total. Então, aqui eu vou dar o que é feito na maioria dos lugares e aquilo que eu vejo na prática clínica, mas sabendo que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, então sempre é bom ter seu médico para poder fazer ajustes. Isso é verdade, porém também se a gente não tiver plano nenhum, quem não sobrevive nada é a gente. Bom, então vamos lá. O primeiro passo a gente pode fazer de 3 formas. A gente pode fazer somente uma redução do remédio que você já toma, né? Do remédio em uso. Então, por exemplo, se você toma alprazolam, a gente vai reduzindo o alprazolam. Se você toma, por exemplo, o zolpidem, também vai reduzindo o zolpidem. Você toma dormonide, vai reduzindo o dormonide. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses exemplos que eu dei são remédios que têm uma meia-vida muito curta, ou seja, eles duram muito pouco tempo no organismo. E quanto menos tempo, né, eles duram, mais tem um efeito de queda e mais fácil de você sentir sintomas tanto rebote quanto de abstinência. Só que o que foi visto é que não necessariamente você trocar por outro remédio que é parecido, que tem essa meia-vida mais longa, isso vai funcionar para todos os casos. Tem pessoas que conseguem fazer isso mantendo remédios que têm duração curta. Então, você pode fazer isso mantendo o seu próprio remédio
né? Isso não é errado, só que o que é interessante? Você tem uma ideia de que se passou então de 8 semanas, você vai fazer uma redução que é no mínimo, tá? De 25%, às vezes vai ter que ser de 12,5% da dose que você toma, mas aí o seu médico vai calcular isso, tá? Às vezes vai ter que manipular, mas não tem problema nenhum. E você vai reduzir 25% ou 12,5% a cada 2 semanas. Você faz isso por 2 semanas, aí você reduz mais 25% por 2 semanas. Aí, em geral, a gente tem uma parada aqui de 1 mês para, claro, consolidar esse processo e depois continuar no mesmo ritmo, a cada 2 semanas, diminuindo 25% ou 2,5 miligramas, certo? O segundo passo é você trocar, né? Ou seja, você está com o alprazolam, está com o mesmo o zolpidem, você trocar para outros remédios benzodiazepínicos que eles têm a meia-vida longa, ou seja, que eles duram muito tempo. Isso teoricamente diminuiria os sintomas, né, os efeitos rebotes, os sintomas de abstinência. Então, normalmente a gente troca por quais? Então, o segundo passo é você trocar por Rivotril, né, que é o clonazepam, ou pelo diazepam. O Rivotril, o clonazepam, né, que é o mais famoso, é difícil, né, de chamar pelo nome comercial, mas ele dura 12 a 18 horas, dependendo do metabolismo de cada pessoa, e o diazepam pode durar até 60 horas, então eles de fato ficam mais tempo. Por um lado, isso faz com que tenha queda menos abrupta, por outro lado, ele vai dando aquela sensação de ressaca, de sonolência mais profundamente, né? Você vai trocar e aí você vai fazer o desmame da mesma forma. O Rivotril ele tem a vantagem de ser uma medicação que tem gotas, então isso permite com que a gente fracione e não precise ficar manipulando, tá? Ou então você vai fazer o seguinte, você vai manter o remédio, frontal, bromazepam, zolpidem, e quando chegar no final, né, nas últimas semanas, as últimas semanas elas são desafiadoras, tá? Aí a gente troca, por exemplo, o Rivotril. Por quê? Porque ele tem a meia-vida mais longa e porque ele tem gotas. Isso daqui é o que eu costumo fazer, na verdade, né? Então a gente mantém, no começo, não que seja fácil, então não faça sozinho, depois a gente troca e aí a gente vai fazendo esse mesmo esquema, aí a gente troca e o Rivotril com uma gotinha, às vezes aí a gente vai conseguindo adaptar isso de forma melhor, às vezes a gente pode fazer 2 dias por semana, às vezes a gente pode fazer de reduzir a cada 2 semanas, enfim, tem várias variações aqui, tá? O que é importante entender? Que esse daqui são as 3 formas de fazer, só que assim, existem 3 processos de você fazer isso. Você pode só fazer essa retirada. Isso dá certo? Dá certo mais ou menos em 50% dos casos. Você pode, na verdade, fazer o seguinte, olha, qual que é o tratamento de primeira linha para ansiedade? É a terapia cognitivo-comportamental para o quadro ansioso específico. E para insônia também, terapia cognitivo-comportamental para insônia. Nossa, mas é tudo a mesma coisa, TCC, você só acredita nisso? Não acredito em nada, acredito em Deus, né, e no meu filho, e enfim, que o mundo tenha salvação. Mas assim, aqui não, é porque de fato esse nome é ruim, mas são basicamente treinos para você construir novas conexões cerebrais, são treinos mentais para você ativar áreas que não estão ativadas, que está congelado, porque o cérebro entrou num padrão tóxico de funcionamento, é uma reprogramação mental que funciona. Essa é a forma mais simples de explicar e é exatamente isso que se faz, é um treino de neuroplasticidade, é porque é muito prático, então não é tão falado, é muito como se fosse mesmo uma academia para ativar áreas do cérebro, tá? E eles são os tratamentos padrão ouro e são os tratamentos únicos que têm efeitos tanto a curto prazo, mas efeitos principalmente de prevenção, ou seja, os efeitos, uma vez que você melhora, você mantém isso. Por quê? Porque é como se você fosse aprender uma nova habilidade, ou você aprender a dirigir, aprender a ler, você vai
cada vez que se dirige, você vai reforçando aquilo e isso tende a não se perder. Então, eles são os tratamentos padrão ouro. Então, tentaram também fazer o seguinte, vamos dar só TCC e vamos tentar tirar meio que rápido, vamos ver o que acontece. E aí eles tentaram a TCC mais uma retirada mais ou menos rápida e deu certo em 50% dos casos. E aí, eles tiveram uma brilhante ideia, eles quem? Isso daí foi um estudo feito pelo Departamento de Veteranos de Guerra nos Estados Unidos, vou deixar o link aqui também, mas que foi replicado depois, lá nos Estados Unidos, realmente essa parte de veteranos de guerra é impressionante, é uma parte que eles respeitam de uma forma assim absurda e eles têm muitos quadros de estresse pós-traumático, muitos quadros de humor aí pós-guerra, né? E aí o que eles fizeram? Eles falaram, vamos somar vamos tentar ver os dois, né? Então eles compararam esse com a retirada progressiva mais TCCI ou TCC para ansiedade. E aqui eles viram que 90% das pessoas ficaram livres desses remédios, desses benzodiazepínicos. E isso é uma ótima notícia, quer dizer o quê? Que se a gente somar essa estratégia, isso foi feito em quanto tempo? Foi feito em 10 semanas. Seria melhor se fosse feito antes? Olha, seria melhor, mas o que são 10 semanas comparado com o tempo que as pessoas estavam usando as medicações nesse estudo, que eram 19 anos, né? Então, você combinar esses dois tratamentos e fazer esse desmame gradual com a supervisão do seu médico, você vai ter acesso a esse link aqui para você ver e você vai na maratona, eu faço um evento chamado Maratona Viva Livre da Ansiedade, poucas vezes por ano, onde eu resumo tudo que há de conhecimento mais atual para tratamento clínico, na prática, de todos os quadros de ansiedade, e lá eu passo um mapa passo a passo, do começo, meio e fim, do melhor tratamento que existe no mundo, o melhor tratamento que envolve, claro, medidas não medicamentosas e medicamentosas, mas como que você pode curar a depressão, curar a ansiedade de forma não medicamentosa, de forma eficaz e de forma duradoura. Então lá eu dou um plano passo a passo de qual é o melhor tratamento natural, prático e que permite com que você retire as medicações, o melhor tratamento do mundo. Então eu resumo tudo isso para ficar organizado e aí nesse evento, se eu não me engano, pode ser que ele esteja ocorrendo, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, deve ter um link aqui embaixo e lá eu costumo passar bastante material, né? Material PDF mesmo. Então, se você tem interesse, se inscreve na maratona, é gratuito e você vai receber no grupo de WhatsApp, então é importante que você entre no grupo de WhatsApp também, você vai receber materiais, eu vou passar esses materiais junto com uma série de outras coisas que você vai receber lá de dieta, de suplemento, enfim, de planos, mas você vai sair com um plano terapêutico para que você possa ter a ideia do mapa e do GPS de como é possível você ficar sem remédios e ficar bem, porque ficar sem remédios e ficar mal também não é muita vantagem, né? Mas tem esperança sim, e eu não estou dizendo aqui que isso, estou falando de todos os quadros, enfim, estou falando dos quadros mais comuns, que são quadros de insônia e de ansiedade, mas são quadros que são muito sofridos e esses remédios só fazem piorar. Tá? Então dá para se libertar? Dá, mas a medicina a gente tem que ter o quê? A gente não pode ter pressa, a gente tem que ter precisão, né? Então quem fala que tirou em uma semana e melhorou e tudo isso assim, isso é mentira. Ou então a pessoa não estava tomando, ou enfim, alguma coisa diferente aconteceu. Mas, poxa, isso daqui a gente tem um plano, tem um GPS, isso faz com que a gente consiga se dar ao luxo até de repente de dar uma deslizada, às vezes a gente está perdido de saber o caminho da rota, né? E saber que você não estão sozinhos, existe esperança em compartilhar esse vídeo com a maioria das pessoas que você conhece. Por quê? Porque a maioria delas provavelmente está tomando isso, né? Ou vai tomar. E você já sabe, claro, para os filhos, para outras pessoas da família que vierem apresentar esses quadros, você já sabe que esses remédios aqui não são bons remédios para a gente começar, são remédios muito traiçoeiros, né? São aqueles remédios aqueles livros que a primeira capa é linda, porque eles são deliciosos no começo, mas que depois a história é de terror. Então você já tem essa informação e é uma informação que basicamente é utilizada em todo mundo. Certo? Compartilha esse vídeo, clica aqui no canal para se inscrever se você não é inscrito, clica no like, que isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e vejo você no próximo vídeo.